Olá, meu nome é professor Marco Miola, sou professor de matemática da turma ITA do Poliedro e aí eu vou resolver com você a questão número 49 do seu simulado. Uma questão de geometria analítica, parábola. Vou ler aqui, ó. Sejam os pontos M 0,24, está aqui no meu desenho, V igual a 10, 0, onde V é o vértice de uma parábola. Essa é a parábola de foco F, pertencente ao primeiro quadrante. Então, o foco da parábola está no primeiro quadrante. E que tem a concavidade voltada para cima. Então, a parábola está como eu desenhei aqui, ó. Vértice é o ponto de máximo da parábola, concavidade voltada para cima, que está o foco. Já já eu falo um pouquinho do foco, né? Os pontos, os segmentos OF, eu vou entender aí o O como origem do sistema. E MV são perpendiculares. A equação da parábola ρ é dada por... Nessa questão, você precisa saber algumas coisinhas básicas aí de parábola. Por exemplo, identificar os elementos, né? Você tem a sua parábola, você tem o vértice, você tem o foco. É importante você saber que o vértice é um ponto que está sob o eixo de simetria da parábola, né, que esse eixo de simetria, que divide a parábola em duas metades iguais, também passa pelo foco. O foco é um ponto virtual. A distância do foco ao vértice é chamada de parâmetro da parábola. Geralmente a gente usa a letra P. E aí você tem que saber, tem que lembrar, que a equação de uma parábola com a concavidade voltada para cima é da forma x menos x do vértice ao quadrado igual a 4p, que multiplica y menos y do vértice. Essa é a forma de equação de uma parábola desse tipo. Aqui na nossa figura, a gente já tem identificado quem é o vértice. Então, o vértice é o ponto 10, 0. A gente não sabe quem é o foco, mas como o foco e o vértice estão no mesmo eixo de simetria, né, aquele eixo que divide a parábola exatamente ao meio, né, essa minha parábola está feia, na verdade ela tem que passar mais para cá, ó, consertar. Mas o que interessa é aqui, ó, esse eixo de simetria vai dividir a parábola ao meio. Então, F está na mesma vertical que o V. Logo, eu sei uma das coordenadas dele, que é o x dele, é o mesmo x do vértice, né? A altura dele, eu não sei. Eu sei que a altura dele é igual, o parâmetro da parábola é igual ao P. Então, F é o ponto 10P. E aqui a origem é 0, 0. Então, por enquanto, a equação da nossa parábola, já preenchendo com o que eu sei, ela vai ser x menos 10 ao quadrado, já que o x do vértice é 10, que é igual a 4p vezes y, né? Já que o y do vértice é 0. Então, aqui eu troquei o y do vértice por 0, troquei o x do vértice por 10. Então, basicamente, para a gente chegar na equação da parábola, só falta determinar quanto vale o parâmetro. Então, eu vou deixar essa equação aqui bonitinha, descansando. Vou chamar essa equação de equação 1. Agora, vamos analisar um aspecto que a gente ainda não utilizou. Os segmentos MV e OF são perpendiculares. Então, a gente tem que o segmento MV é perpendicular ao segmento OF. A gente vai usar aí, no caso, uma coisinha bacana para você aprender no curso de Geometria Analítica, que é a chamada condição de perpendicularidade. Se você pegar o coeficiente angular do segmento MV vezes o coeficiente angular do segmento OF,
o produto dos dois tem que dar menos 1. Isso sempre acontece quando você tem retas ou segmentos perpendiculares. O produto dos dois coeficientes angulares é menos 1. Ora, quem é coeficiente angular? Coeficiente angular nada mais é que a tangente do ângulo que o seu segmento forma com o eixo x. Então, por exemplo, o coeficiente angular do segmento F seria essa tangente aqui, ó. E você pode calcular essa tangente fazendo a variação em y, que seria o cateto oposto, pela variação em x. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo coeficiente angular do segmento MV. Variação em y pela variação em x. Então eu pego a variação em y. Do M até o V, quanto é que variou meu y? É o y do M menos y do V. Sobre variação em x, x do M menos x do V. E essa primeira conta aqui te dá o coeficiente angular no segmento MV, que multiplica. Vamos fazer a mesma coisa para o segmento F. Variação em y por variação em x. Então, do O até o F, ó. Variação em y, eu faço o y do ponto F menos o y da origem. Sobre x do ponto F menos x da origem. O produto aí tem que dar menos 1. Agora é só você ver quem você conhece. Então, olhando para o gráfico, o y do ponto M é 24, ao passo que o y do vértice é 0. Então, aqui vai ficar 24 menos 0, sobre x do M é 0, menos x do vértice, que é 10. Então, aqui vai ficar 0 menos 10, vezes y do F é 10, menos y da origem, que é 0. X do... Opa, desculpa. Y do F é P. Y do F é P. Menos y da origem, que é 0. Agora vai. X do vértice do F, x do F é 10. Menos x da origem, que é 0. Esse produto tem que dar menos 1. Então, aqui nós vamos ter 24 vezes P. Isso dá menos 10 vezes 10, que dá menos 100. Esse produto dá menos 1. Aí você isola o P, que é o que eu quero descobrir. Passo o menos 100 multiplicando. Menos 100 vezes menos 1 dá mais 100. E passo 24 dividindo. Então, dá 100 por 24. Se quiser simplificar por 4, dá 25 sobre 6. Vou chamar isso de relação 2. Para concluir, é só substituir a relação 2 em 1. Então, vou fazer isso. Ó, então, nessa relação aqui, eu vou trocar o P por esse valor aqui, ó. Por esse valor aqui. E aí, simplificando, concluindo o cálculo, vamos ter 50 terços de y. Essa é a resposta final, que corresponde aí à sua alternativa E, né? X menos 10 ao quadrado é 5 terços de y. Bacana? Questão então bacaninha de geometria analítica, conhecimento de parábola. Nos vemos na próxima questão.